Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Bom, pra quem caiu de paraquedas, não tá entendendo nada assim, sobre esse formato, eu até expliquei no vídeo que eu postei ontem que é porque eu tô operada, não tô conseguindo aparecer aqui, né, no cenário, no formato que eu costumo fazer, porque eu tô tendo que ficar deitada o tempo todo. E como eu não quero deixar vocês sem conteúdo, eu até tinha me programado, né? Deixei vários vídeos prontos, mas eu ainda não tô 100% pra ir pro cenário, pra poder gravar. Então, resolvi fazer, né, tipo, em formato de podcast, como vocês estão vendo, que assim vocês não ficam sem conteúdo. Eu espero que vocês entendam e que não atrapalhem, né, a experiência de vocês escutarem aí os relatos sobrenaturais. Eu sei que muita gente não liga porque a grande maioria usa já os vídeos como podcast, coloca lá o vídeo e vai fazer seus afazeres, né, suas coisas. Então eu sei que para muita gente não vai mudar em nada, mas eu gosto de dar essa explicaçãozinha para assim ninguém pensar que o outro formato acabou, que vai ser só assim agora os vídeos. Então assim, não. É temporário até eu me recuperar 100%. Bom, mas como vocês sabem, né, eu não gosto de enrolar na introdução do vídeo, eu já até enrolei demais explicando. E é aquilo de sempre, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de curtir o vídeo e de hypar se tiver aparecendo essa opção aí pra vocês. Bom, me pediram muito para eu trazer uma coletânea sobre vidas passadas. Tem bastante tempo que eu fiz uma outra, né, anterior a essa. E aí eu decidi, né, esperar ter bastante relato para poder fazer uma coletânea bem grande, porque eu sei que vocês gostam de vídeos mais compridos. Então, cá estamos nós com a nossa coletânea sobre vidas passadas. Eu espero muito que vocês gostem. E bom, gente, o nome do nosso primeiro relato é Relato sobre Vidas Passadas. Boa tarde, Lili, tudo bem? Segue meu relato sobre vidas passadas. Eu espero que goste e não vejo a hora de você contar em seu canal. Sou fascinada por esse tipo de relato. Deixa eu só abrir aqui o PDF, porque a pessoa mandou em PDF, no e-mail. Então vamos lá, o título é o mesmo, né? Ela só repetiu relatos de vidas passadas, então vamos lá. Olá, Li, tudo bem? Bom, hoje eu venho compartilhar com você uma história que, embora esteja no passado, ainda me machuca profundamente. Eu decidi mantê-la em anonimato por respeito às pessoas envolvidas e por querer preservar a minha identidade. Para fins deste relato, então eu acho que é melhor não falar o nome dela, né? Que ela botou o nome, a idade e o lugar que ela mora. Então eu acho que eu não vou pronunciar, gente, porque ela pediu também para preservar a identidade dela. Então eu acho melhor não falar, tá bom? Mas é uma moça e tem 21 anos. Enfim, aí, início. Eu nasci no litoral e sempre morei próximo à praia, em um sobrado que dividia o quintal com outros 3, onde viviam os meus avós e outros dos meus tios. Com o tempo, a convivência se tornou insustentável, principalmente devido à relação conturbada entre a minha mãe e a esposa do meu tio. As brigas constantes afetavam todos, inclusive os meus avós. E assim, cada família decidiu seguir caminhos diferentes, ainda que permanecendo na mesma região. Aos 13 anos, os meus pais decidiram se mudar para uma cidade vizinha, menor e interiorana, onde tudo girava em torno do centro. E foi aí que começou a fase mais marcante e dolorosa da minha vida. Eu fui matriculada em uma escola particular no centro da cidade. Sempre fui uma criança extrovertida, mas fazia amizades com as pessoas ali de outras turmas e não com os colegas de sala. Essa postura, somada à minha aparência, que era um pouco acima do peso, com cabelos longos e nariz pequeno, me tornou alvo fácil de bullying, principalmente pelos meninos. E com o tempo, as meninas passaram a aderir também. Apesar disso, eu mantinha amizade com um grupo pequeno de colegas mais quietos ali da minha sala. Porém, estes eram considerados excluídos também, por serem meio nerds, sabe? Mas eu sempre almoçava com eles. Como eu estava no 7º ano, inicia-se aquela fase ali de namoricos. Então, nisso, eu conheci Cláudio, um menino muito educado, um ano mais velho, com que criei uma conexão de amizade. Compartilhávamos interesses em comum e conversávamos quase todos os dias. O que também nos víamos quase todos os dias por estudarmos ali na mesma escola. E nas salas também que eram tipo frente a frente, sabe? E eu acabei que por começar a nutrir sentimentos por ele.
Porém, descobri que ele se envolvia com uma colega da sala. Então, eu guardei os meus sentimentos para poder preservar a amizade. Foi então que um belo dia, pelos corredores, conversando com meu grupo de colegas ali da sala de Cláudio, escuto um menino meio baixinho, de aparência engraçada e jeito inocente, chamando Cláudio para conversar. O que escuto sua pretendente dizer: Cláudio, seu irmãozinho está te chamando. Este era Eric, irmão mais novo de Cláudio. Ele já conhecia boa parte ali das pessoas do grupo, mas não a mim. Nos apresentamos e conversamos, e logo ficamos amigos. Nossas conversas fluíam até mais que, com Cláudio, e isso fez com que a nossa amizade crescesse. Por fim, o ano letivo havia finalizado, as férias se iniciaram e acabamos nos separando. Conversávamos de vez em quando, mas depois de um tempo paramos. No início do 8º ano, o que eu achava que seria um ano de sorte se tornou um pesadelo em minha vida. De início, tudo normal, até que o bullying começou a se tornar ainda mais frequente. Eu sofria ameaças físicas e verbais e era basicamente a chacota da turma. Algumas pessoas faziam planos para me bater sem motivos aparentes. E alguns amigos que eu tinha foram se distanciando ali pelas mentiras e fofocas que eram feitas a meu respeito. Hoje, cursando direito, sei o quanto a escola falhou a meu respeito. E se ao menos eu tivesse conhecimento dessa situação um pouco antes, eu teria ingresso com uma ação de indenização. Bom, pois isso me gerou problemas irreversíveis, como uma depressão e uma compulsão alimentar, da qual muitas vezes ainda fico sem comer pelo medo de engordar, sendo um pesadelo constante em minha vida. Mas continuando, com a intensificação ali do bullying, as pessoas sabiam a forma mais fácil de me atingir e gostavam de me ver sozinha. Então, uma das meninas ali da sala tramou contra mim. Sabia que eu nutria sentimentos por Cláudio e passou a conversar com ele. Cláudio se interessou, afinal, havia separado ali de sua pretendente. E eu nunca falara de meus sentimentos a ele, por conta do medo. Deixei a situação ocorrer da forma ali que deveria. A menina da minha sala sabia o que estava fazendo e quando ela e Cláudio estavam quase juntos, me deu um bilhete em meio à aula, dizendo coisas como: "Você não se importaria se ele ficasse comigo, né? Afinal, ele gosta de mim e já me falou." Com todo o ódio que eu nutri, respondi que não me importava, pois ela era uma ladra e poderia ficar com ele. E acabei, xingando ela. E como forma de me prejudicar, uma de suas amigas tomou o bilhete da mão dela e correu a levá-la à diretoria. Nossa. Que ignorou a situação como um todo, me apontando como errada, e pediu para que eu chamasse os meus pais para que eles comparecessem à direção. Essa situação fez com que a perseguição se intensificasse. Fora algo tão prejudicial que passei a comer apenas uma vez ao dia. Me automutilava e, em desespero, cortei o meu próprio cabelo. Era uma dor que era na alma, sabe? Ao fim do ano, eu perdi a amizade com Eric, pois ele também acabou, por me afastar, já que por estes ocorridos as pessoas ficavam o zoando por ainda falar comigo. Cláudio seguia com a sua namorada e agora me desprezava também. Em um episódio próximo à escola, eu fui humilhada por eles. E o meu pai, ao presenciar a cena, interveio. E Cláudio passou a me odiar mais ainda por este fato. Meus pais, enfim, souberam ali da gravidade do que eu enfrentava e me transferiram de escola ali no início do ano letivo seguinte. Em 2017, já na nova escola, tudo caminhava melhor. Eu fiz amizades e conheci um rapaz com quem tive o meu primeiro relacionamento e o meu primeiro beijo. Ficamos juntos por volta de 4 meses e após 3 meses ali após o término, bem no final do ano, inesperadamente, Eric voltou a falar comigo. Saímos, conversamos e acabamos ficando. E ele revelou que eu havia sido o seu primeiro beijo. Contudo, sua imaturidade dificultou qualquer possibilidade real de envolvimento e acabamos nos afastando novamente. Ao fim do 9º ano, a escola onde eu estava não oferecia ensino médio. Então, por um acordo ali familiar entre o meu pai e meu tio,
Meu avô se propôs a pagar a escola que eu e o meu primo frequentaríamos. Porém, teria de ser a mesma escola para que não houvesse divergências de valores ali gastos. Fui matriculada na mesma escola onde eu havia sofrido o bullying anteriormente. Meu pai, ao chegar em casa, me deu a notícia e eu chorei, Li. Eu pedi e implorei para o meu pai me tirar de lá, mas a matrícula já estava paga. Meu pai se sentiu mal pela situação, mas não tinha, assim, o que ele pudesse fazer, né? Então, mesmo relutante, tentei recomeçar acreditando na mudança das pessoas. Bom, infelizmente, a realidade foi pior do que antes. Eu sofri novamente perseguições até o ponto de me antecipar e agredir 2 meninas que me ameaçavam frequentemente. Fui chamada pela diretora e convidada a me retirar da instituição. E esse ocorrido foi tudo no primeiro bimestre do mês, antes mesmo das férias do meio do ano. Então sim, Li, foram meses aguentando calada cada uma das humilhações e perseguição ali dos alunos daquela escola. E mesmo após a expulsão, a humilhação continuou. Alguns alunos decidiram praticar cyberbullying e chegaram a criar um perfil falso para me atacar nas redes sociais, da qual eu sofri ataques virtuais cruéis. E foi nesse momento que Eric reapareceu. Conversou comigo e me perguntou sobre os ocorridos, oferecendo sempre seu apoio e denunciando a página. O que me surpreendeu e também me confortou, já que esperava de qualquer pessoa essa atitude, né, menos dele. Bom, aí vem um recomeço. Com toda a situação, minha família já estava exausta daquela cidade, daquela situação. Então resolvemos retornar à nossa cidade nata. Ingressei em outra escola e dessa vez segui com mais tranquilidade. O contato com o Eric enfraqueceu novamente, mas os sentimentos não desapareceram. Porém, paramos de nos falar novamente. E 2018 seguiu sem mais novidades. Em 2019, já no ensino médio, iniciei ali um novo relacionamento com um menino que eu havia conhecido. Porém, justo nesse período, o Eric reapareceu, confessando que sempre foi apaixonado por mim. Eu senti o mesmo, mas eu estava envolvida com outra pessoa e preferi não me entregar àquele sentimento. Tentei apresentá-lo a uma amiga minha, porém eles apenas conversaram por uma semana e depois nunca mais se falaram. 2 anos se passaram, eu ainda estava em um relacionamento, mas eu sentia uma saudade inexplicável de Eric. Era uma mistura de vazio e desejo não vivido. Eu escrevia cartas que nunca entreguei e tentava de todas as formas, reconfortar de um sentimento tão exaustivo que nunca havia sentido antes na vida. Até que após 4 anos de relacionamento, ele chegou ao fim, em 2023, no final do ano. E assim, sem esperar nada, Leandra, um dia voltando da faculdade, após descer ali do ônibus da minha cidade, o nosso reencontro foi inesperado. Lá estava ele, sentado no banco do terminal, esperando para pegar o próximo ônibus. Ele estava tão diferente. Lembro que nos olhamos em silêncio, incrédulos e sem dizer nada. E a partir daquele dia eu passei a orar por nós. Como estava mais firme na fé, acordava ali sempre às 3 da manhã para interceder espiritualmente. Também jejuava e sentia que nossa conexão era mais forte ali do que imaginava. Então eu tentei nutrir isso. E isso já estava ali no início de 2024. E foi quando a minha mediunidade aflorou. Eu comecei a sonhar com ele em momentos difíceis e sentia suas dores mesmo estando distante ali um do outro. Após 3 meses de oração, reformei um perfil antigo para voltar a segui-lo, pois eu havia sido bloqueado no pessoal dele. E como a minha conta original não tinha vínculo de telefone com aquela conta do Instagram, eu ainda conseguia ter acesso ao perfil dele. Após refazer a conta, que seria apenas um Dix, só para que ele pudesse me seguir e quem sabe, voltássemos a conversar, ele acabou me desbloqueando do perfil original. Então voltamos a interagir, mas era diferente. Não era aquela conversa, sabe? Era algo bem mais básico, tipo perguntas e respostas, sabe? Tipo um oi, sem o tudo bem. E a gente não ficava puxando conversa nem nada do tipo. Até que inesperadamente ele me fez um convite íntimo e bem direto, que me abalou, pois eu não esperava esse tipo de atitude vinda dele. Recusei e mais uma vez nos afastamos.
Leandra, hoje eu estou vivendo um relacionamento lindo com outra pessoa, alguém que apareceu em minha vida e com quem sigo construindo algo muito especial. Há algum tempo vi pelas redes sociais que o Eric permaneceu firme na fé. Tornou-se evangélico e estava namorando uma menina. Sinceramente, quando 2025 começou, eu já nem me lembrava mais dele. Estava focada em mim, na minha vida e no meu relacionamento. Mas no dia 24 de maio deste ano, algo aconteceu. Eu sonhei com nós dois e no sonho estávamos juntos, né? Acordei pensativa, mas decidi não dar atenção àquilo. Tentei seguir normalmente, só que ao longo do dia uma angústia começou a crescer dentro de mim, sabe? Uma ansiedade sem motivo aparente, como se algo estivesse fora do lugar. E foi então que eu decidi olhar ali o perfil dele nas redes sociais. E para minha surpresa, ele havia excluído tudo, deixando o perfil privado e parado de seguir ali a ex-namorada. Aquilo me abalou de uma forma estranha. A minha ansiedade só aumentou junto com uma sensação estranha de cuidado e preocupação, e até mesmo de tristeza. Eu sempre tive muito ali o sentimento de que ele estava chegando, tipo um sentimento de volta, sabe? Como se a qualquer momento ele retornaria para minha vida. Bom, procurei ali uma amiga minha que tira cartas e pedi para que ela jogasse para mim. E o que ela revelou me tocou profundamente. Ela disse que realmente havia uma ligação entre mim e o Eric, mas não de amor romântico em vidas passadas. Segundo o que saiu, nós éramos da mesma família, provavelmente irmãos ou pai e filha, e ele era mais velho que eu. Nesse momento, algo se iluminou dentro de mim. E há cerca de 2 anos eu tive um sonho muito vívido que acredito ser um acesso a uma vida passada. Lembro que era por volta dos anos de 1800, numa época em que as pessoas ainda usavam carruagens. Eu morava em São Paulo, pertinho do centro da Paulista. Eu era uma menina de aproximadamente 7 anos, com cabelos claros e olhos azuis. Naquele sonho eu morava com meu pai, um homem muito rígido e difícil de se comunicar. E eu também tinha uma irmã mais velha que morava conosco. Ela era muito amorosa e trabalhava numa lanchonete. Não me lembro da minha mãe e acredito que ela já tinha falecido. O sonho foi curto, mas intenso. Recordo que fui sequestrada e morri jovem. E quando tive esse sonho, eu acordei em uma paralisia do sono, me sentindo presa dentro de um saco, daqueles como os de batata, ouvindo galopes de cavalo. Foram os 3 minutos mais angustiantes da minha vida. Eu podia sentir tudo, o medo, a ansiedade, a angústia, tudo mesmo. Hoje, depois dessa revelação, eu sinto um alívio no peito. Acredito que essa vida passada trouxe reflexos nessa vida, especialmente em minha relação difícil com meu pai atual. Infelizmente, também não nos damos bem. Mas agora reconheço esse padrão e sinto que posso quebrar esse karma, ou seja lá o que for, que ando trazendo de outras vidas. Sobre o Eric, eu entendo que ele é uma pessoa difícil e até os seus relacionamentos parecem não durar muito. Talvez esse seja o karma dele e não cabe a mim tentar interferir. Não sei se ainda teremos algo nesta vida. Sinceramente, eu espero que talvez não, embora eu ainda sinta muitas coisas estranhas. Como se realmente tivéssemos vivido algo e, se fecho os olhos, eu consigo vê-lo quase que perfeitamente. De uma forma tão estranha como nunca ocorreu com ninguém antes na minha vida. Espero que ao reconhecer tudo isso e perdoá-lo, eu consiga cortar esse laço de uma vez por todas e que ele seja feliz do jeito dele. Eu gostaria de poder fazer parte dos momentos difíceis ao lado dele da mesma forma que ele esteve nos meus momentos, mas isso não cabe a mim escolher. Com tudo isso, eu decidi bloqueá-lo nas minhas redes sociais e isso aperta muito meu peito, mas talvez seja melhor assim. Sabe, Leandra, acredito que ainda existam histórias a serem vividas, mas deixarei que o tempo cuide disso. Afinal, algumas coisas não dependem só da nossa vontade. Esse processo todo me ensinou muito, principalmente sobre os laços de amor e carinho que cultivei por ele durante todos esses anos. Gostaria que hoje fôssemos amigos. Gostaria de poder apoiá-lo da mesma forma que ele um dia me apoiou. Mas o tempo é sábio. E se for da vontade de Deus que nossos caminhos se cruzem novamente, será no tempo e na forma dele. Obrigada por ler o meu relato e com muita angústia me despeço e um beijinho. Um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. E, gente, que, assim,
Eu sinto muito, assim, pelo bullying que você passou, tá? Porque eu também já sofri muito bullying na escola. E nossa, é pesado. É muito triste, né? Tipo, porque hoje, quando a gente olha toda essa situação que a gente que já sofreu bullying passou, assim, ali na infância, na adolescência, a gente fica perguntando pra quê, né? Que as pessoas faziam isso, sabe? Pra que implicar, assim, tanto com outra pessoa, sem nenhum motivo aparente, sabe? Parece que é só por prazer. Então, eu acho tão triste. E eu espero muito, assim, que um dia você se cure totalmente desses traumas, de tudo que o bullying ali trouxe pra sua vida. E assim, sobre essa questão da vida passada, um conselho que eu te dou é deixar na mão do universo e também realmente não ficar forçando nada, porque às vezes não é porque a pessoa fez parte de uma vida passada sua que nessa você obrigatoriamente tem que ter alguma coisa com essa pessoa, sabe? Eu acho que dá também pra seguir, sabe? Não tem necessidade de ficar forçando. Sim, às vezes vocês tiveram algo na vida passada, você não sabe ao certo se foi uma relação amorosa ou uma relação parental, né? Mas de qualquer forma, às vezes não tem necessidade de vocês ficar aí relutando isso nessa vida, porque isso pode acabar em mais karma futuro ainda, sabe? Às vezes vocês só se esbarraram na mesma reencarnação e foi só isso também. Não necessariamente vocês têm que manter a convivência. Bom, mas de qualquer forma, muito obrigada e vamos para o próximo, que se chama Vidência, Sonho, Memória de Vidas Passadas ou Viagem no Tempo. Bom, vamos lá. Oi, Li, tudo bem com você? O meu nome é Lívia, esse é o meu nome verdadeiro e não me importa o que você revele no relato. A história que eu vou contar aconteceu comigo na adolescência e eu fiquei dias me perguntando se eu deveria compartilhá-la de forma tão aberta, porque é algo que sempre me deixou intrigada. E, de certa forma, isso se estendeu até os dias de hoje. Mais precisamente até o ano passado. E já já você vai entender o porquê. Descobrir o seu canal e ouvir os relatos de outras pessoas me fez sentir um pouco mais normal, sabe? Foi um alívio perceber que coisas estranhas acontecem com outras pessoas também. E eu já estava começando a achar que eu estava enlouquecendo ou vivendo alguma coisa fora da realidade. Então, achei que a melhor coisa a fazer seria dividir o meu relato com vocês também. Então, sem mais enrolações, bora pro relato. Bom, eu sempre tive muito vivo ali na minha memória uma cena que me levanta questionamentos até hoje. Eu não sei de onde essa lembrança surgiu, se foi um sonho que eu tive na infância ou algo que realmente aconteceu, mas ela nunca saiu da minha cabeça. E o estranho é que, recentemente, algo aconteceu que se conectou diretamente a essa lembrança, e isso me assustou de novo. Para vocês entenderem a confusão, vamos lá. Eu nasci e também fui criada, até ali os meus 19 anos, em uma cidade litorânea do estado de São Paulo. E nessa cidade não existem trens de passageiros, assim, apenas trens de carga, que transportam contêineres. Bom, a cena na minha memória é assim. Eu estava dentro de um trem, tudo era muito cinzento, opaco, como se fosse uma imagem antiga, sabe? Uma imagem de época. Lembro de olhar ali pela janela e ver um morro muito alto. O trem passava por uma área com muito mato, bem afastado ali da população, me lembrando a serra que desce para minha cidade. Eu era uma criança e estava acompanhada de um adulto, e a sensação que tenho é que essa figura era masculina, mas ao mesmo tempo eu também sinto que poderia ser a minha mãe. Era alguém com autoridade, e havia ainda um outro homem sentado num banco próximo, bem atrás da pessoa que estava comigo. Lembro que eu não podia olhar diretamente para essa figura, pois parecia desrespeitoso. E como eu era criança, eu tinha que olhar para cima, o que tornava tudo mais intimidador. Essa pessoa segurava com firmeza uma pasta bem grossa, quase que agarrada ao corpo. E eu usava um vestido cheio de babados, uma meia calça e um sapatinho fechado. Eram roupas de época que eu nunca usei na minha vida real. O clima era tenso, autoritário, e eu sentia que eu não podia me expressar. E qualquer olhada para o lado ou contato visual direto parecia ser motivo para uma punição. Então eu abaixei a cabeça e fiquei olhando para o chão, que por sinal era bem na minha altura, já que eu era pequena. Quando eu tinha uns 14 anos, eu finalmente tomei coragem para perguntar à minha mãe sobre isso.
E eu sempre tive uma sensação estranha, como se fosse errado tocar nesse assunto, algo que talvez ela quisesse esconder. Mas, em uma tarde qualquer, sentadas no sofá, entre conversas aleatórias, eu perguntei: Ô mãe, onde é que a gente estava naquele dia que andamos de trem? Ela me olhou séria e respondeu: Eu nunca andei de trem. E aí eu insisti: Nunca? Andou sim. Eu estava com você. Onde estávamos indo? E aí ela apenas continuou me olhando, com um semblante confuso, negando com a cabeça. E ninguém mais falou nada, nem eu. Bom, aos 19 anos, isso já no ano de 2015, eu me mudei sozinha para o interior de São Paulo. Os meus pais permaneceram na nossa cidade natal. E só no ano passado, em 2024, quando eu já tinha 28 anos, que eles também decidiram se mudar devido ao aumento ali da violência na cidade. E foram para uma outra cidade litorânea a cerca de 1h40 da cidade anterior. Essa mudança não foi planejada, eles foram visitar ali um amigo do meu pai, gostaram da cidade, encontraram uma casa à venda, que foi indicada por esse amigo, venderam a nossa e se mudaram. Foi tudo muito rápido, parecia até destino. E na primeira vez que foram ver a casa, meu pai me convidou para ir junto. Eu aceitei e viajei até lá. Passamos uma noite na casa do amigo dele e fomos embora no dia seguinte. Nem andamos muito pela cidade, foi uma visita bem rápida. A mudança ocorreu e, como eu trabalho e faço faculdade no interior, eu só consigo visitar os meus pais ali em datas espaçadas, pois a viagem leva cerca ali de umas 10 horas. E em uma dessas visitas, enquanto almoçávamos e conversávamos sobre assuntos aleatórios, minha mãe comentou: Ah, Lívia, passou na TV que o prefeito está tentando reativar a linha do trem que interliga as cidades litorâneas, incluindo a nossa antiga cidade. E vai facilitar muito o acesso para lá quando precisarmos ir. Quando precisarmos ir para lá. Na hora, Leandra, eu senti o meu corpo gelar e o meu coração disparou. E perguntei: que trem, mãe? E aí os meus pais responderam: tem uma linha de trem aqui perto que está desativada há anos e o prefeito quer reativá-la. Mas talvez precise ali trocar os trilhos, limpar os matos, então pode demorar. Bom, eu fiquei em silêncio. Parecia que tudo aquilo estava conectado àquela memória. Eu estava confusa, assustada e paralisada. Depois de alguns minutos, ainda meio que em transe, perguntei: Mãe, você lembra quando eu falei do trem? Quando eu disse, que já tinha andado de trem? E aí ela respondeu com a maior tranquilidade do mundo, sem nem olhar diretamente para mim: Lembro sim. E não falou nada mais. E nem eu, porque eu estava completamente abalada. E o mais chocante, esse trilho de trem fica a menos de 5 minutos da casa atual dos meus pais. Qualquer trajeto que a gente faz na cidade passa por ele. O bairro onde eles moram é cercado por muito mato e poucas casas, e até aldeias indígenas nas redondezas. É um lugar cheio de natureza, isolado e com uma energia muito particular. Sinto que tudo isso está interligado, ou talvez de algum modo predestinado a acontecer. Talvez que eu vou toda vez que eu vou, sempre que eu vou até essa cidade, eu sinto uma energia muito positiva, como se algo dentro de mim estivesse sendo recarregado. E um detalhe curioso: em uma dessas visitas, passeando ali por uma feirinha hippie, eu vi uma loja de pratas. Um pingente na vitrine me chamou tanto a atenção que eu fiquei paralisada, olhando ali fixamente para ele. Só saí de lá quando eu consegui comprar. Dividimos o valor entre eu, meu pai e o meu namorado, porque era caro e não tínhamos dinheiro. Talvez esse pingente tenha me tocado tanto porque sou descendente de indígenas. Minha bisavó era índia e embora eu nunca tenha conhecido ela. A família toda diz que eu sou muito parecida com ela, até o jeito de pentear o cabelo. Coincidência ou não, meu pai frequentava um centro de umbanda na nossa antiga cidade. E em uma das consultas ele comentou sobre a ideia de mudar de cidade. E a entidade respondeu que tudo daria certo e que era para ele confiar. E adivinha qual era a entidade naquele dia? Um caboclo. Bom, Lili, esse foi o meu relato. Tenho outros para contar no seu canal e esse próximo é um pouco pesado e ainda estou criando coragem para escrever. Mas e aí, o que você achou de tudo isso? O que será que aconteceu? O que será que é tudo isso? Gostaria muito de ouvir sua opinião e também dos seus seguidores. Um beijão e obrigada pelo espaço para compartilhar a minha experiência com o sobrenatural.
Olha, um grande beijo, tá? Muito obrigada por ter mandado a história e pode mandar os outros que você tiver aí. Então, pode ser que você tenha ali uma memória com alguma vida passada sua. E essa memória do trem foi provavelmente alguma coisa que o seu eu, né, da sua vida passada tenha vivido. E por algum motivo é uma memória que não se apagou, né, gente? Porque o normal é você não vir assim com tantas memórias vívidas, ou, né, o certo é você vir com nenhuma, né, da sua vida passada, mas por algum motivo essa ficou ali guardada no seu subconsciente. Talvez na sua vida passada foi um momento muito marcante, né? De repente, essa viagem na sua vida passada foi algo que marcou muito a sua vida, ou quem sabe não aconteceu algum acidente, alguma coisa que marcou muito a sua alma naquela vida e foi por isso que ficou ali. Mas eu também acredito que provavelmente é o seu eu dessa vida de agora que ainda se lembra, né, de algo que viveu no passado, né, na sua vida passada. Mas é isso, tá? Muito obrigada por ter enviado o relato. E agora vamos para o próximo, que se chama Vidas Passadas. Olá, Leandra, e a todos os ouvintes. Meu nome é Sabrina, né? E, gente, esse já é o meu segundo relato. E hoje eu vim falar sobre uma série de sonhos que me mostrou as minhas vidas passadas. Vamos lá. Há muitos anos atrás, eu estava fazendo os afazeres de casa. Estava no quarto escutando música e dobrando minhas roupas quando, de repente, eu senti um sono muito forte. E fiquei com vontade de desmaiar. E aí, do nada, eu peguei no sono. Quando eu acordo dentro do sonho, eu estava no meu quarto. E bem na porta estava uma criança em pé. Um menino por volta dos 6, 7 anos, pálido, cabelo liso, de cor marrom claro, tinha os olhos azuis e ele vestia como se fosse uma farda de escola, sabe? Uma blusa branca, amarelada, um short marrom e um sapato marrom. Eu me levantei ali da cama e fui até ele e perguntei: "Quem é você?" E ele me respondeu: "Você me conhece. Você me fez muito mal." Leandra, quando ele falou isso, meu coração gelou e eu pensei: puta que pariu, o que eu fiz com esse menino? E aí, em seguida, ele disse: "Logo, logo você vai saber quem eu sou." E aí ele sumiu. Eu não tive medo. A única coisa que eu sentia que exalava daquele menino era um vazio imenso e que nenhuma palavra que eu usasse ia ser suficiente para explicar. Nessa época, eu não era de nenhuma religião, mas sempre amei o mundo espiritual e saber coisas sobre. Estudei um pouco da doutrina espírita e um amigo meu falou sobre a Umbanda e me convidou para ir visitar um terreiro de um amigo dele. Algumas semanas depois de conversar ali com o pai de santo da casa e ter um pouco mais de confiança nele, eu fui para uma gira e amei tudo. Desde esse dia, minha vida foi bombardeada de informações. O meu lado espiritual aflorou horrores. Em um dia de gira, eu conversei com uma entidade chamada Nego Gerson, que é uma entidade, e essa entidade ela é maravilhosa. E me falou um aviso. Ele me disse assim: "Minha filha, você tem muitas perguntas sobre as coisas que acontecem com você. E já está na hora de você saber de algumas coisas, mas você precisa estar preparada." E eu concordei e disse que estava tudo certo. Alguns dias depois, ele me disse isso. Alguns dias depois que ele me disse isso, eu tive um sonho. E, Leandra, esse é o sonho que marcou a minha vida. Esse é o sonho que me marcou a minha vida de agora. Então, vamos ao sonho. No sonho, eu me via em um outro país, porém, até hoje eu não soube identificar qual era. Porém, eu suspeito muito que foi na Alemanha onde tudo aconteceu. Nesse sonho, eu era um homem muito bonito, usava roupas de época, tudo muito antigo mesmo. E morava em um sobrado em cima de uma montanha. Uma casa bem escondidinha que ao redor só tinha mato. E eu morava com a minha mãe e mais 5 irmãos pequenos. Minha mãe morava na minha casa de favor, e isso era porque ela não tinha para onde ir com os meus irmãos. E ela pediu para ficar na minha casa por enquanto. Eu não tinha pai, ela era mãe solo e eu era o filho mais velho. E com o passar dos dias, eu e ela brigávamos muito. E a todo momento eu expulsava ela da minha casa.
Até que um dia ela, não suportando mais as brigas, arrumou as malas, pegou os meus irmãos e disse: eu vou embora, mas você vai me pagar. Depois disso, ela foi embora ali com os meus irmãos. E no mesmo dia que ela foi embora, eu fui até a cidade, que não era tão longe da minha casa. E chegando nessa cidade, eu vi uma criança que vendia jornal. Eu fiz amizade com esse menino que tinha ali justamente entre 6 e 7 anos. E era exatamente aquele menino que eu sonhei há um tempo atrás. E agora começa a parte pesada. Durante o sonho, eu chamava essa criança para minha casa e ela ia. Quando chegamos em minha casa, eu deixei ele na sala sozinho, enquanto eu ia pegar uma coisa. Voltei com uma faca e, sem ele perceber, eu dei uma facada nele. Eu via o sangue esguichando do pescoço dele e eu ria muito. E depois eu ia para cima dele, derrubava ele no chão e começava a esfaquear ele várias e várias vezes. Depois que ele morreu, eu peguei o corpo dele e escondi no armário da cozinha. Deixei lá e depois fiquei gritando em êxtase pelo que eu tinha feito. A casa estava suja de sangue por toda a parte ali da sala. Quando foi no mesmo dia, só que quando já estava assim à noite, né? Eu voltei novamente na cidade, me sentei em um banco na praça e vi um casal brigando na pracinha da cidade. E um pouco longe deles, o filho deles estava brincando. Eu fui perto desse menino, aproveitando que ninguém estava percebendo a minha presença ali. Ofereci bombons para o menino e ele, feliz, aceitou. Eu perguntei a ele se ele queria ir passear comigo, ele me deu a mãozinha e fui. Levei esse garotinho para casa, ele tinha quase 5 anos e ele não sabia o que estava acontecendo. E foi quando eu dei uma facada nele também. E ele chorava muito, em desespero. Sentou no sofá ali sangrando muito e acabou morrendo por conta dessa facada. Eu peguei o corpo e coloquei em cima da mesa e fiquei olhando e admirando o corpo dele. E eu comecei a passar as mãos no corpo do garoto. Dei mordidas no corpo, quase arrancando pedaços, e fiquei extasiado novamente depois disso. Acabei dormindo e quando foi de manhã, tomei um banho, me vesti e voltei novamente à cidade. Quando eu chego na cidade, eu vi uma movimentação de polícia no local. E um senhor que vendia pipocas tinha me visto no dia anterior pegando o menino e levando ele. Esse senhor chamou a polícia e fez um retrato falado meu. E eu, percebendo tudo aquilo, me assustei, porque eu tinha ido já à cidade para pegar outra criança novamente. Porém, na hora que o pipoqueiro me viu, ele começou a gritar, né, dizendo: foi ele, eu tenho certeza que foi ele que matou o garotinho, que vendia o jornal aqui também, então ele foi reconhecido. E nisso começou uma caçada. A polícia foi atrás de mim, entrou dentro da mata e eu fui correndo para casa. Entrei dentro de casa, peguei uma corda e um charuto, sentei lá fora, tirei o meu paletó que estava vestindo, fumei o charuto e eu sabia que a polícia não estava tão perto da minha casa, mas eu também sabia que eles não iam demorar muito, né, para me achar. E depois eu levantei ali, me aproximei de uma árvore que tinha em frente à minha casa, subi nessa árvore e me enforquei. E pouco tempo depois a polícia chegou na casa. E junto da polícia estavam os pais dos meninos que eu tinha matado. A polícia entrou na casa, viu a cena e alguns policiais começaram a vomitar por causa ali da sujeira e do odor. E os pais dos meninos choravam atordoados com a situação e o horror que eles estavam vendo, né? Bom, os policiais acharam meu corpo na árvore e depois disso eu me acordei ali do sonho. Agora voltando ao meu relato. Leandro, eu fiquei em choque com o sonho. Eu chorei muito, me senti um lixo e rezei durante um bom tempo para os espíritos daquelas crianças terem paz e me perdoarem, pois eu, nessa encarnação, não me lembrava de nada. E, gente, eu fiquei muito abalada. Porém, eu coloquei na minha cabeça que foi uma coisa que eu fiz no meu passado e nessa minha vida atual eu pago alguns karmas. Depois das orações e de tudo que eu precisei fazer, eu nunca mais vi essas crianças e eu não senti mais as coisas que eu sentia sobre o sonho ali da minha vida passada. E hoje em dia, sabendo de várias vidas passadas minhas, eu sei que no meu passado eu fui muito ruim. E graças a Deus e aos meus guias, eles me perdoaram pelas maldades que eu fiz. Não sei se você vai ler o meu relato, mas eu desejo tudo de maravilhoso para você e para o seu canal. Você merece brilhar muito e ter muito sucesso. Um beijo para todos vocês e se cuidem.
Ó, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. E, gente, uma coisa que eu gostei muito nesse relato é que ele fugiu, assim, de tudo que a gente tá acostumado a ouvir em relatos de vidas passadas. Porque geralmente a gente escuta mais sobre, sei lá, coisas de romance, sobre coisas de casal, né? É bem mais comum. Agora, igual a esse relato aqui, eu acho que foi a primeira vez que eu recebi um relato de vidas passadas onde a pessoa no passado foi, assim, uma pessoa tão ruim igual essa pessoa que foi, mas assim, né, gente, foi no passado, né? E eu acho que eu também nunca tinha escutado um relato parecido com esse, porque eu também acompanho outros canais, né, gente? Eu também não só produzo conteúdo, mas eu também gosto de consumir bastante conteúdo de terror. Eu acho que foi a primeira vez que eu escuto, assim, que eu vejo, né, um relato aonde, sabe, as pessoas, na maioria das vezes, contam muito quando envolve histórias de amor, né, laços ali entre parentes, né, é a primeira vez que eu vejo um relato parecido com esse, assim, sabe? Achei muito interessante, então muito obrigada por ter enviado. E vamos para o próximo, que se chama Vidas Passadas. Oi, Eli, tudo bem? Eu espero que sim. Me chamo Joyce, não tem problema nenhum em você falar o meu nome. Tenho 29 anos e moro aqui no Paraná. Te acompanho tem um tempinho e amo seus relatos e eu escuto fazendo janta, na academia e até tomando banho. Ouvir os seus relatos é a minha terapia diária. Mas chega de enrolação e bora pro relato. Hoje eu sou casada, tenho um menino de 5 anos e a história que eu vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 14. Pois bem, certa vez eu tive um sonho e nesse sonho eu conheci um rapaz e no sonho ele era o meu namorado. E eu era muito apaixonada por ele. Ele era alto, branco, de cabelos loiros, sabe? Do olho bem azul. E nesse sonho eu era feliz. Até que ele soltou uma frase assim, que era mais ou menos assim: não está na hora ainda, mas eu te vejo daqui a um tempo. E aí depois disso eu simplesmente acordei. Mas eu acordei tão triste porque aquilo parecia muito real, sabe? Então, tudo que eu vivi no sonho parecia real, aí eu fui e acordei, né, e vi que não era verdade, então eu fiquei muito triste, muito mal. E eu fiquei bastante tempo pensando nesse sonho. Fiquei bastante tempo pensando nessa situação, como se parte de mim soubesse que aquilo era verdade. E uma outra parte sabia, né, que não era real, que tinha sido apenas um sonho. Até que um dia eu estava lavando louça e ouvindo você falar ali das vidas passadas, até que eu lembrei desse sonho. E novamente eu voltei a ficar mal, e aí eu fiquei o dia todo pensando, né, como teria sido se eu tivesse conhecido ele, como teria sido se ele fosse real e tudo mais. Até que se passou uns 3 dias e eu sonhei novamente com ele. E hoje, eu já adulta, nesse sonho eu andava numa estrada sozinha, até que eu avistei um homem alto de camisa azul clara. Até que eu fui me aproximando dele e ele simplesmente sorriu para mim e disse assim: que bom ver você novamente, ver que você cresceu. Hoje já não é mais aquela garotinha que eu vi antes. Você ficou pensando em mim, né? Então eu vim te ver. Queria saber como seria se a gente estivesse junto, então, como você queria saber, né? Como seria se a gente estivesse junto? Vem comigo que eu vou te mostrar. Então ele simplesmente pegou na minha mão e me levou. E de repente já estávamos de frente a uma igreja da minha cidade. Eu estava parada na porta ali, olhava a igreja lotada de pessoas e toda arrumada, e lá estava eu e ele nos casando. Mas eu olhava ele e eu lá, sabe? Assim, não sei se você está conseguindo entender, mas era dentro de um sonho e eu tinha ali uma visão de nós dois juntos, sabe? Eu entendi, era como se ela estivesse no sonho, mas ao mesmo tempo ela estava vendo ela da época ali do momento junto com ele. E ele me olhou e disse: esse seria o nosso futuro, mas tomamos caminhos diferentes. Você conseguiu reencarnar, mas eu não. Eu não tive a sorte e seguimos caminhos diferentes nessa vida. Você vai ficar bem sem mim. Viva a sua vida, seja feliz e aproveite o máximo que você puder. E eu sempre vou estar te vigiando e te protegendo. Você é minha alma gêmea.
Não se esqueça, um dia vamos se ver, só que vai demorar um pouco. Sabe, Li, eu fiquei mal dele falar assim, se despedindo de mim. E às vezes eu sinto que eu estou sendo vigiada. Sinto uns arrepios, mas não é um arrepio mau, sabe? Pode ser que ele seja minha alma gêmea, só que não reencarnamos juntos. Sei que ficou um pouco grande, mas eu queria contar com detalhes o que aconteceu. Espero que goste, um beijo, muito sucesso, espero que você consiga tudo o que desejar na sua vida. PS, vou adorar saber sua opinião. Um beijo, muito obrigada, tá? Ai, gente, eu acho tão triste quando vem esses relatos assim de vidas passadas, aonde as duas pessoas assim não conseguiram reencarnar juntas, porque é aquilo, né? Provavelmente vocês seriam um casal, né? E por conta assim, você não falou, mas julgo que você hoje não seja ali uma adolescente, então ele não reencarnou, é uma história recente, né? Então, juntos nessa sua vida de agora, vocês não ficam. Então, é triste, mas é a realidade. Porque até essa pessoa encarnar e nascer e crescer, ficar maior de idade, você vai ter aí, assim, julgando por alto, uns 40 ela vai cacetada. É assim, eu julgando, não sabendo a idade que você tem hoje, aí ficaria uma situação bem complicada, bem estranha, né? Que ele seria muito jovem, nada a ver, né, gente? Assim, não é interessante, né? Então, a gente, assim, não tô julgando não, tá, gente? Quem gosta de namorar pessoas mais novas, pessoas mais velhas, cada um aí com seu qual, mas sendo uma pessoa racional aqui, nessa vida vocês dois não ficam juntos. Então, é bem provável que talvez em uma outra vida, se ele talvez quiser te esperar, não reencarnar por agora e querer esperar, assim, você fazer seu desencarne para depois vocês virem juntos, aí até vai, mas nessa vida vocês não ficam mais juntos, não como um casal, né? Mas é bem assim, mas pode ser que a pessoa venha de outra forma também, entendeu? Pode vir às vezes como um filho, como um neto, uma neta, um parente. Não necessariamente vocês têm que vir como um par romântico, né? Porque a espiritualidade tem muito disso também. Então, assim, como par romântico, eu acredito que nessa vida vocês não vêm mais, né? Não tem como. Agora, com uma outra ligação, assim, afetiva, pode ser que sim, né? Mas é muito triste, né? Então, ai, gente, sem nem o que dizer, mas é triste, porque esses sonhos, essas coisas abalam muito a gente. E é uma coisa que eu sempre falo quando eu comento sobre relatos de vidas passadas, sobre regressão também. O nosso próximo relato é sobre regressão. E a gente tem que ter muito cuidado para isso não abalar e não atingir a nossa vida de agora, porque a gente esquece, galerinha, por um motivo. Porque senão a gente lembraria das nossas vidas passadas com a maior facilidade do mundo. Já comentei outras vezes aqui para vocês que eu já tive muita curiosidade, já pesquisei muito sobre vidas passadas, até que eu fui levada a 2 vidas passadas minhas, que eu saí traumatizada e depois disso eu nunca mais quis saber. E fiquei, não quero saber. Assim, foram 2 situações muito tristes que eu fiquei semanas muito mal. Inclusive, com uma dessas situações, uma dessas pessoas, essa pessoa está encarnada junto comigo nessa vida que eu estou vivendo. Temos idades parecidas e aí é muito triste a situação que foi na vida passada. Enfim, tipo, não quero expor isso aqui porque é uma coisa muito pessoal minha. Eu não acho interessante falar e eu sei que a pessoa de vez em quando assiste os meus vídeos e também, assim, se eu começar a falar, a pessoa vai saber que é dela que eu estou falando. Mas não tem o que eu possa fazer, entendeu? Tipo, foi numa vida passada e não tem o que eu fazer, entendeu? Eu não posso mudar o que aconteceu na vida passada. E isso mexe um pouco com a nossa cabeça nessa vida atual. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E é o que eu sempre falo. Quer ir procurar sobre vida passada? Vai procurar. Mas saiba ter discernimento, saiba ter os pés bem firmes nessa sua vida aqui. Não deixe se levar, porque a vida que foi, ó, ela já foi. Você tem que focar na vida de agora. E, mais uma vez, é por isso que a gente esquece das nossas vidas passadas, né? Por algum motivo, né? Tem um motivo para isso acontecer. Mas, de qualquer forma, muito obrigada, tá? Por ter enviado. E agora vamos para o próximo. E o nosso próximo relato, gente, se chama Regressão de Vidas Passadas. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ih, meu teclado do notebook parou de funcionar. Como assim?
Ué, gente, o negócio não tá querendo funcionar. Enfim. Olá, Leandra. Meu nome é Amanda e você pode revelar o meu nome. Essa história, ela aconteceu comigo. Sou uma pessoa sensitiva, eu sempre tive sonhos que, digamos, interessantes. Bom, quando eu tinha ali os meus 17 anos, eu morava na casa dos meus pais e dormia em um quarto sozinha. E em uma das minhas sonecas, eu tive um sonho que eu nunca consegui esquecer. Lembro de tudo como se tivesse sido ontem. Eu estava em outro lugar. Era uma outra pessoa, eu sabia ali a época que estava, e no caso era na Idade Média, e minha casa era muito pobre, o chão era de terra batido e a casa era feita de pedra. A estrutura que segurava ali os telhados era de madeira e lá tinha um fogão feito de pedra e uma mesa de madeira antiga. Eu era uma moça bem jovem, com cabelos crespos, loiros, usava um vestido longo, surrado até os pés e sentia muita fome. Meu estômago doía tanto, Leandra, que eu andava para um lado para o outro com as mãos ali no estômago. Até que uma hora eu não aguentei. Eu escorreguei pela parede, sentando no chão, e a última coisa que eu vi foi uma mulher sentada na mesa. Essa mulher eu sabia que era minha mãe. Pensei nela uma última vez, os meus olhos se fecharam e ficou tudo escuro. Na próxima parte do sonho, eu acordei em um lugar maravilhoso. Era um bosque lindo, com a grama tão verde e as árvores bem cheias, e eu estava deitada na grama. Muito confortável. E o sol não machucava. O vento era acolhedor e nesse bosque haviam outras pessoas. Algumas eram conhecidas e outras não. Elas também estavam deitadas, tinha umas que estavam sentadas. E era um lugar tão bom, Leandra, mas quando eu pisquei novamente, eu era uma outra pessoa novamente. Era um outro tempo em um outro lugar. Dessa vez já era na França moderna, porém eu não consigo me lembrar a época. Eu estava com um grupo de rebeldes / protestantes realizando um ataque. Um tiroteio em uma espécie de escola, prédio, eu não consegui entender o que era. Eu estava com um grupo atirando em policiais. E eu não sei o porquê de estar fazendo aquilo. Eu só me lembro que, para mim, a causa era certa e absoluta. Eu estava subindo as escadas com outras 3 pessoas fugindo ali dos policiais, quando no topo da escada 2 policiais me encurralaram e mataram meu amigo bem na minha frente. E foi aí que eu percebi que não tinha escapatória. Mas eu morri atirando. Me joguei na frente e atirei no policial. Mais uma bala acabou acertando a minha cabeça e novamente tudo ficou escuro. Depois disso, eu acordei e acredito fielmente que seja lembranças de minhas vidas anteriores. Nessa última vida na França, lembro que eu era um homem muito orgulhoso que amava o meu país. E até hoje, nessa vida atual, eu sinto um fascínio pela língua francesa. É isso, Leandra. Espero que você tenha gostado do meu relato. Eu tenho vários outros relatos, incluindo despedida de parentes por sonho. Aviso também de mal olhado, por sonho, e se quiser posso enviar também. Muito obrigada e que os deuses abençoem você e sua irmã, seu canal e seus gatinhos. Muito obrigada, tá? Um beijo. E se você tiver mais relatos, pode enviar também. Então, assim, provavelmente em sonho, né, você teve acesso ali a, acho que foi 2, né? A pelo menos umas 2 vidas passadas suas. Então, assim, se tiver mais relato, pode mandar, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. E agora vamos para o próximo relato. Nosso próximo relato se chama Relato de Vidas Passadas. Na verdade, não. Não. Foi só o tema que a pessoa colocou para identificar na hora de selecionar, mas o título é outro. Vidas passadas devem ficar no passado. Oi, Leandra, tudo bem com você? Acompanho o seu canal há muito tempo e sou completamente viciada nos seus vídeos. Por favor, nunca pare de postar. Bom, já vou avisando que esse relato é bem pesadinho. Então, vamos lá. Tenho vários relatos e sempre quis te mandar eles e hoje tomei coragem após ver um vídeo em que você fez sobre vidas passadas e resolvi vir contar a minha experiência. Sem mais enrolação, vamos lá. Sou uma garota de 27 anos e prefiro não falar o meu nome e não vai fazer falta também na hora de contar o relato. Eu sempre fui muito curiosa e tinha uma curiosidade mórbida com relação ali a vidas passadas.
Eu queria porque queria descobrir como foi a minha vida passada. Assim, o que eu fiz e quem eu era, sabe? E achava que ia encontrar essas respostas, e eu achava que eu ia encontrar respostas para problemas dessa vida lá em outras vidas. Então eu cacei todos os jeitos de descobrir sobre a minha vida passada. Até uma astróloga me avisou que não eram vidas felizes e que eu já sofri muito, que eu fui traída e também que eu fui encarcerada. Mas para mim não eram informações suficientes, eu queria os detalhes sórdidos, sabe? E eu estava determinada a descobrir quem eu era e por que eu sofri tanto. Então eu achei uma profissional que fazia hipnose com regressão a vidas passadas. Meu Deus do céu. Gente, eu não tenho coragem de fazer um negócio desse não, tá? Eu tenho medo. Mas enfim. Maravilha, né? Bom, eu não acho não, mas voltando ao relato. Sem pensar duas vezes, eu agendei uma sessão com ela. Toda animada que eu ia finalmente descobrir o que eu tanto tinha curiosidade. Mal sabia eu que estava prestes a enfrentar um grande ensinamento dos meus guias. Bom, eu comecei a sessão e fizemos a regressão com o acompanhamento dos meus guias. Não vou dar detalhes, pois é algo que precisa de um profissional para sua segurança. Então, melhor não divulgar o método para ninguém resolver fazer sozinho. Tem muitos perigos em fazer essa regressão, desde voltar com mágoas e sentimentos que não fazem mais sentido nessa vida, até atrasar a sua evolução. Enfim, como eu estava acompanhada ali de uma profissional, eu fui sem medo e de mente aberta. E agora eu vou relatar o que vivi nessas regressões. Sim, teve mais de uma vez. Bom, quando eu abri os olhos, entre parênteses, né, estava numa sala de pedra vazia e fria. Eu parecia velha e mal cuidada e só tinha janelas pequenas, tipo essas de banheiro que só dá para ver ali na ponta dos pés. E não passava nem a cabeça ali direito, então era uma janela bem pequena. Bom, eu percebi através ali da janela que eu estava em um lugar alto, mas eu não conseguia ver a cidade abaixo. Fui percebendo outras coisas, como por exemplo, que eu estava vestindo trapos e que eu era um homem. Isso não parecia estranho ou não natural, era como se eu sempre tivesse sido homem, sabe? Então entrou uma pessoa na sala com um ar de agressividade, era um guarda e eu percebi pelas vestimentas e eu não o conhecia. Ele falou bruscamente que estava na hora, me agarrou pelos braços e me arrastou para um outro ambiente. Bom, eu andei um pouco ali aos tropeços até chegar em um grande salão. Ele era muito enfeitado e estava cheio de gente. Tinha uma figura pomposa e bem vestida que, num discurso acalorado, pediu para eu confessar os meus pecados. Sim, era uma figura religiosa importante. Mas ali eu percebi que eu não tinha feito nada de errado. E, na verdade, eu era um bode expiatório. O líder religioso foi pego, parece que fazendo algo de errado. Acho que era relacionado ao dinheiro. E eu tive o azar de testemunhar isso. E logo estavam me acusando de heresia e me difamando, como se fosse eu que fiz o crime. Bom, eu fiquei com muita raiva e neguei confessar qualquer coisa, pois eu era inocente. Eu sabia que, confessando ou não, o meu destino era o mesmo. Iam se livrar de mim. Mas fiquei firme e não confessei. Pelo contrário, eu falei a verdade e falei que era aquela figura que havia cometido o crime. Acho que eu irritei o líder, pois ele resolveu me punir ali mesmo, na frente de todos. Pegou um ferro com uma ponta quente, igual aqueles que geralmente marcam gado, sabe? Ele mandou os lacaios dele me queimarem com aquilo. 2 guardas seguravam ali os meus braços quando um terceiro enfiou o ferro na minha garganta e aí ficou tudo preto. Na hora eu não entendi, mas depois eu percebi que provavelmente eu morri depois desse ferro. Eu nem sabia que dava pra morrer assim, ou sei lá. Fiquei um tempo, assim, nessa escuridão, até abrir os meus olhos de novo, e eu já estava em outra vida. Dessa vez, eu era um garoto, uma criança. Muito maltrapilho, eu provavelmente era um mendigo. Tinha muitos comerciantes na rua e eu lembro que os homens, elas usavam uma boina estilo a de Peaky Blinders.
Já os comerciantes, eles usavam uma bata branca e um pequeno chapéuzinho em cima da cabeça. Eu usava uma versão suja dessa mesma bata. Ninguém falava comigo e me evitavam. E eu tinha muita fome e precisava dar um jeito de comer algo. Então, eu roubei um pão, mas para o meu azar, eu acabei sendo pego. Eu não sei se era padrão punir os ladrões assim, mas mesmo sendo uma criança, eu fui punido e cortaram todos os meus dedos fora por tentar roubar. Enrolei as minhas mãos nos trapos para poder parar ali o sangramento e fui deitar numa esquina vazia perto de uma ponte. Estava muito frio e começou a nevar, e eu já não sentia mais os meus dedos, eu estava perdendo a sensação do corpo todo. Eu estava muito fraco, então eu não tive chances e mal percebi que os ratos chegaram. Sim, eram muitos ratos, mesmo naquele clima frio. Eles avançaram em mim e começaram a me comer vivo. Eu não senti dor, eu apenas sentia eles passando por mim e eu ia perdendo a minha consciência. E foi aí que eu provavelmente morri de novo. Bom, quando eu abri os olhos, estava tudo escuro de novo. E eu até achei que eu estava no limbo, que fica ali entre uma vida e outra. Mas logo percebi que eu já estava em outra vida. Bom, estava escuro, pois eu estava trancada num porão. Olhei para baixo e dessa vez eu vi que eu era uma mulher. Um vestido simples e desgastado, e eu percebi que eu estava no porão da minha casa e que meu pai tinha me prendido ali. E eu sabia que eu precisava fugir. Eu não entendia muito bem, mas eu sabia que a minha vida estava em jogo ali. Então, quando meu pai abriu a porta para me trazer comida, eu aproveitei a oportunidade e fugi. Saí correndo para fora da casa. Estava nevando nessa vida também, e enquanto corria e entrava num bosque, eu pensava que eu precisava chegar numa cidade próxima. Lá eu começaria uma vida nova e eu tinha uma chance de sobreviver. Só que enquanto eu corria, a esperança crescia dentro de mim, mas teve um momento que apareceu uma pessoa bloqueando o meu caminho. Eu levei um susto, mas eu logo fiquei aliviada, pois eu conhecia essa pessoa e tivemos um relacionamento romântico. Devíamos ainda ter. Acho que eu esqueci dele enquanto eu fugia pela minha vida, mas se ele estava ali, com certeza ia me ajudar. E eu falei para ele fugir comigo para recomeçarmos. E ali a minha esperança cresceu, né? Até que eu vi que ele não estava sorrindo comigo. Ele disse um desculpa, preparou o arco e atirou. Foi tudo muito rápido, e eu tinha agora uma flecha no peito. Ainda estava viva, caída no chão enquanto ele se aproximava. Ele puxou uma faca bem grande e, como eu ainda estava viva, começou a arrancar a minha cabeça. Um troféu, eu pensei. Ele ia usar a minha cabeça como prova do trabalho cumprido. Sentindo muita revolta com a traição, tudo se apagou de novo e eu morri novamente. Eu estava cansada de tantas mortes horríveis, mas os meus guias ainda não estavam satisfeitos e tinham mais para me mostrar. Ai, maldita curiosidade minha. Quando eu abri os olhos, eu estava num berço e dessa vez eu era um bebê. Eu não sei se eu era um menino ou uma menina e nem deu tempo de pensar sobre isso, pois a situação não parecia nada boa. Poeira e pedaços de teto caíam por todo lado. E minha mãe, ou sei lá, eu acho que era minha mãe, me pegou no colo e abraçou forte contra o peito dela. Ela era asiática, mas eu não conseguia identificar de onde. Mas até que veio um tremor forte. Terremoto, explosão, bom, não sei dizer. Ela sussurrou algo para mim para me acalmar, mas eu também não consegui entender o que ela falou. E logo veio um estrondo muito alto e a parede que estávamos apoiados caiu e tudo escureceu de novo. Mais uma morte. Bom, nessa altura do campeonato, eu não aguentava mais. Eu estava exausta de toda essa experiência, mas mais uma vida apareceu para mim. E a minha exaustão se misturou com a exaustão da pessoa que eu era agora. Eu era um homem de meia idade e estava numa trincheira. Era uma guerra. Uma guerra muito longa e cansativa e eu só queria que tudo terminasse, nem que fosse com a minha morte. Eu estava cansado e não tinha motivos para continuar. Do meu lado, o meu amigo de trincheira tentava me animar.
e de alguma forma eu não conseguia ver o rosto dele direito, estava borrado. Mas eu percebi que éramos bons amigos há muito tempo. Ele era mais jovem que eu e bem mais esperançoso. E falava como íamos voltar ali como heróis, né? Para casa, né? Quando tudo acabasse. Bom, eu não me sentia um herói. O peso da guerra em mim era enorme e eu só queria descansar. Eu não conseguia identificar os uniformes que vestimos, mas tínhamos aquele capacete de cuia. Bom, me levantei um pouco para ajeitar a minha posição ali na trincheira e fui alvejado diretamente na cabeça. Meu amigo gritou e veio na minha direção para me socorrer, mas não tinha o que fazer. Eu só lembro de sentir um grande alívio e pensar, finalmente acabou e agora eu posso descansar. E tudo escureceu. Ali eu percebi o alívio que a morte trouxe. Eu mesma estava exausta agora e implorei para não voltar. Não, implorei para voltar, pois eu não queria ver mais nada. Eu não queria continuar. Então eu voltei para o meu corpo, para a minha vida atual. Estava cansada, mas sem efeitos colaterais. Apenas pensei que não queria nunca mais mexer com esses negócios de vida passada. E provavelmente fui uma fodida, bom, na maioria delas. E principalmente não faz diferença nenhuma para essa vida atual. Com certeza, tem um motivo para esquecermos as vidas passadas e nunca vamos evoluir se nos prendermos a experiências de outras vidas. Bom, depois disso, toda a curiosidade que eu tinha ali com relações a vidas passadas desapareceu e eu nunca mais quis saber de nada do tipo. O único contato com esse assunto, o único contato que eu tive com esse assunto foi muito tempo depois, quando eu experimentei ir numa gira de Umbanda. Gostei muito do ambiente e lá trazia muita alegria, o que era uma surpresa, já que outras religiões e igrejas me deixavam muito mal. Eu sou sensitiva e quando entro em igrejas eu sinto uma angústia e um desespero, assim, uma raiva que não faz sentido com o lugar, né, que é um lugar sagrado. E aí eu sempre imaginei que estava captando os sentimentos de outras pessoas que talvez passaram por lá. Até que nessa gira ali da Umbanda, uma entidade acabou me contando o motivo desses meus sentimentos. Bom, segundo essa entidade, né, ele disse que eu já sofri muito com o catolicismo, muito mesmo, e não foi numa vida só, foram em várias. E por isso eu acabei trazendo esse sentimento comigo para essa vida. Pois a minha alma lembra desse sofrimento e traz esses sentimentos, mesmo sem ter sofrido nessa vida. Mas sabe o que a entidade sugeriu? Que eu fosse numa igreja, que com a consciência da origem desse sofrimento eu fosse lá e enfrentasse isso. Ele explicou que igreja ou axé são todos iguais e são lugares de esperança e de espiritualidade. Indicou que eu fosse conhecer as outras religiões de coração aberto, e quando o sentimento viesse, que eu entendesse de onde vem e que não faz mais sentido eu sentir aquilo. Confesso que eu já tentei ir em algumas capelas, mas ainda é difícil para mim. Enfim, Leandra, esse foi o meu relato e de como a curiosidade matou o gato. A minha curiosidade excessiva com vidas passadas só estava me atrapalhando e os meus guias resolveram me ensinar uma lição. Não se prender ao passado. Não tem por que ficar sabendo. E ainda bem que eu não saí dessa com um super trauma. Eu fui protegida e por isso aconselho, se você ainda tiver vontade de saber de suas vidas passadas, é sempre na presença de um profissional. Desculpa qualquer erro de português, estou enviando esse relato do meu celular e no meio de uma madrugada. Bom, espero que leia, amo muito seu canal e estou viciada nos seus vídeos. E aí o relato acaba por aqui, gente. Eu acho que é isso, peraí. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha, mas eu acho que não. Acho que acabou por aqui mesmo. E assim, muito obrigada, tá? Por ter escrito esse relato, por ter aberto aqui com a gente essa situação que você passou e, querendo ou não, acredito que fica como uma lição. É algo que eu sempre falo quando eu toco nesse assunto de vidas passadas. E, como vocês sabem, eu não leio os relatos até o final, então, assim, não foi nem a minha pretensão deixar um relato desses assim pro final, mas acabou que coincidiu.
E é bom que fica como um alerta, né? Se você tem curiosidade, assim, é sempre bom ver com um profissional e sempre fazer isso com muito respaldo, né? Para não acabar tendo consequências. Mas enfim, de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado o relato. Também quero agradecer a cada um de vocês que enviou os relatos dessa coletânea. Foram todos relatos muito grandes, muito bem escritos, então eu gostei bastante. E também agradecer a você que tenha ficado até o final do vídeo. Até o final do podcast, no caso, né? Mas é isso, gente. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo, nos próximos relatos. Tchau, tchau.